Gravando? Gravando. Hoje tem fio pra todo lado aqui, né? Né, Val? Bastante. Impressionante. Por um mundo com menos fios. Mas vamos lá. Chegamos no final da nossa série falando a respeito de formação ministerial, lideranças, e tudo mais, né? Foi uma série onde a gente teve a oportunidade de falar a respeito do papel da liderança dentro da igreja. Lembrem que nós falamos que a base é sempre o amor. Né? Não é a instituição, não é a hierarquia, porque essas coisas elas são humanas. O que é espiritual mesmo é a obra de Deus. A obra de Deus é uma obra espiritual. Feita com pessoas. Pessoas não são perfeitas, não é verdade? Enquanto estivermos nesta realidade, nunca seremos. Pessoas não são boas, né? Porque como o próprio Jesus disse, bom é só um, que é o Pai. Né? Isso significa que nós temos as nossas deformações, mas o mais importante é a gente sempre andar em conformidade com a vontade de Deus, assumir que nós não somos perfeitos, que nós não somos bons, mas sempre buscar melhorar. Porque é fácil dizer assim, eu não sou bom, não sou perfeito, então continuo do jeito que está e está tudo certo. Não, né? Tem que melhorar. Um líder, uma pessoa constituída como liderança dentro da igreja, tem que ser um espelho de Cristo, tem que refletir Cristo, e não a sua própria imagem, seus próprios objetivos, interesses, porque se for para fazer assim, né, a gente está fazendo a obra do homem, não de Deus. Então, se for para a gente, né, brilhar, né, a gente ser o ator principal, digamos assim, dessa história, então Cristo não está sendo glorificado. Tá? Na sequência falamos sobre diáconos, né, a respeito dos diáconos, homens e mulheres constituídos para ajudar na organização da igreja, no serviço, né, tanto material quanto espiritual. E hoje terminamos, né, falando a respeito dos presbíteros, dos bispos e da liderança como um todo, mas eu tenho alguns versículos aqui para dividir com vocês. Então vamos lá, deixa eu só voltar para essa câmera aqui. Agora tem várias câmeras, Val, o que não falta aqui é câmera, né? Dois textos que estão aqui em Hebreus, tá? O livro de Hebreus é um livro que trata, né, de diferentes assuntos relacionados com a obra de Deus, com a igreja, né? E aqui já no finalzinho de Hebreus tem 2 versículos falando a respeito da liderança da igreja de uma forma geral, né? Então vamos ler esses 2 versículos, tá? Então, o primeiro diz o seguinte, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 7, deixa eu puxar para cá para facilitar, né? Olha só, onde que está o mouse? Está aqui? Tá aí. Lembrem-se, então, uma carta escrita para a igreja de uma forma geral. Não foi para uma igreja específica, né? Foi para a comunidade como um todo. Então, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, nesse primeiro texto, nós estamos vendo aqui na carta aos Hebreus, né, o autor incentivando a igreja, de uma forma geral, a lembrar dos líderes, né, não esquecer deles, não negligenciar o papel deles como líderes, né, da comunidade, né, porque eles pregam a palavra. Então você vê, né, que em muitos momentos uma conexão muito forte, sempre com a pregação e com o ensino, né, 2 elementos fundamentais para o fortalecimento da igreja, né, é pregar a palavra e ensinar
Então, são elementos que a gente vê os presbíteros bastante, né, os apóstolos, quando eles pediram para a comunidade, para a igreja, né, escolher os 7 que cuidariam das mesas, eles falam, olha, eles cuidam das mesas e nós vamos ficar dedicados à oração e à pregação da palavra. Então, importante a pregação da palavra, o ministério da palavra está conectado muito com a liderança. Então a liderança prega, precisa realmente ministrar. O próximo versículo, que está no mesmo capítulo, que é o versículo de número 17, se nós continuarmos a leitura aqui, diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Esse versículo é um versículo bastante curioso, porque o autor ele incentiva, né, os membros da igreja, de uma forma geral, fazer o quê? Obedecer e ser submisso. Tá? Então, essa é a direção que a gente vê nesse versículo. Obedecer, ser submisso. Só que o versículo ele não termina aí, né? Certo, Rodrigo? Não termina, obedeçam, sejam submissos, ponto. Porque esse papel aqui é um papel de mão dupla. Para os líderes, é importante que eles zelem pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Às vezes dá a sensação de que o texto está falando para a comunidade. Está falando para a comunidade, né? Para a igreja como um todo. Mas está destacando também uma coisa que os líderes não podem abrir mão, que é o zelo pela alma, pela vida espiritual daqueles que estão na igreja. Por quê? Porque eles vão prestar contas. Então, um líder que descuida da sua igreja, do seu grupo, da sua comunidade, está cometendo um erro gravíssimo. Porque o papel dele é cuidar, o papel dele é zelar. E se ele abre mão disso, desse zelo, desse cuidado, ele esquece que ele vai ter que prestar conta a respeito disso. Tá? Só que aqui é importante que a gente saiba, que a gente avalie, que esse trabalho de cuidar e esse trabalho de ser cuidado, né, tanto a igreja quanto a liderança, ele tem que sempre estar em conformidade com Cristo. Por que é importante que vocês saibam e ouçam? E que bom que é um pastor que está falando, né? Se a gente tem uma situação onde o líder ele não age em conformidade com Cristo, com a vontade do Senhor, com aquilo que diz nas Escrituras, está descredenciado para a liderança. Imagina que um líder tirano, um líder que quer impor a sua vontade, que quer que as coisas sejam do seu jeito, ele que manda, ele que faz, ele que é o cara, digamos assim. Nós vimos na semana passada alguns versículos, lembram? Que ele não pode ser um dominador, não pode ser um tirano. Então, quando um líder age, né, fora desta conformidade, fora deste padrão, perdeu a sua credencial de líder. Imagina nós aqui, nós somos uma igreja. Então, imagina que, né, a liderança da igreja fosse uma liderança como muitas que a gente vê por aí, né, Marquinhos? Que quer mandar nas pessoas, que oprime, que fala: eu sou uma autoridade sobre a sua vida, eu estou mandando você vir aqui agora. Perdeu, gente. Isso não é padrão de Cristo.
está desqualificado como líder. E a gente tem que ser obediente e submisso àqueles que estão qualificados como líderes constituídos no padrão de Cristo. Se a gente começa a obedecer qualquer tirano, qualquer dominador, qualquer pessoa que quer ser senhor da nossa vida, aí a gente caiu para o fanatismo. Porque o fanatismo é isso. O fanatismo é você seguir homens sem questionar aquela obediência cega, aquela obediência que não pensa, que simplesmente faz porque ele que está mandando, porque ele que está ordenando. E esse tipo de fanatismo não pode existir dentro da igreja. A igreja é formada por pessoas imperfeitas e não tão boas quanto deveriam ser. Essa é a realidade. E se a gente descuidar disso e começar a pegar um versículo como esse, tirar deste contexto que eu estou trazendo para vocês, né? E eu sei que tem muita gente aí fora que tira desse contexto para se pôr na condição de chefe, né? De autoridade. Então, Marquinhos, tem que fazer porque eu falei para fazer. Não fez ainda por quê? Né? Então, isso não é liderar no padrão de Cristo. O padrão de Cristo não é opressor, não não constrange ninguém a fazer algo que a pessoa não quer fazer, ou não pode fazer, ou não precisa fazer. Tá? Então, cuidado para a gente não interpretar um versículo como esse, né, acreditando que tem que ser submisso, tem que obedecer e ponto. Não é assim que funciona. Porque a palavra de Deus é uma verdade conectada com diferentes partes. O que muito acontece é a pessoa pega um pedaço dessa verdade, uma parte dessa verdade conectada, né, e faz daquilo uma doutrina, faz daquilo uma lei, faz daquilo uma regra e pronto. Tá? Eu posso dizer para vocês que assim, esse negócio de que há autoridade sobre a vida das pessoas, isso é uma coisa meio torta assim de pensar. Né? A autoridade é de Cristo. Né? Ele falou, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E nós temos uma autoridade compartilhada por ele. Mas não para sermos autoridade uns dos outros, mas para pisar escorpiões, serpentes e saber que nenhum dano vai ser feito. Ou seja, uma autoridade sobre o mundo espiritual e não sobre as pessoas para fazer delas, né, senhores. Né? Que o que acontece muito com alguns líderes por aí é que eles querem ser o senhor, né, das pessoas da igreja. Quando isso acontece, esta pessoa perdeu credibilidade espiritual, né? Não vou dizer credibilidade, perdeu a credencial que o Senhor concedeu para nós. Porque a gente trabalha nesse regime de concessão. Não somos nada, não somos bons em nada, não somos capazes de nada, não somos excelentes em nada. Se não é o Espírito Santo agindo na nossa vida, Deus com a sua graça e a sua misericórdia, né, trabalhando em nós, mesmo com as nossas limitações, fraquezas, informações, isso aqui ia ser um caos, não é verdade? Só dá certo porque ele está no controle, né, pastor Paulinho? Dia que a gente tirar o controle dele e falar assim, agora eu que tenho o controle. Acabou. Por isso, gente, aqui na nossa comunidade, tem muita gente que não entende, mas o que eu vou falar é fato. Nós temos o cuidado e o temor de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. A gente não fica inventando as coisas. A gente ora, né, pastor? A gente busca a direção. Se Deus falou para fazer, a gente faz.
Se Deus falou para não fazer, a gente não faz. E se Deus não falou, a gente espera. Pelo sim ou pelo não. Por quê? Porque a igreja é formada pelas pessoas, não é o prédio, não é nada disso. Então, se a gente não tiver nesse tipo de alinhamento, né, dizer ao Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Então a gente espera. Quando a gente tem certeza que a gente vai e faz. Quando a gente não tem certeza, a gente continua orando. Orando. Por quê? Porque a gente não tem pressa. Tem que fazer. Por que tem que fazer? Tem que fazer quando Deus quer que seja feito. Ele não levou o povo para peregrinar no deserto 40 anos? Não podia ser só 40 dias? Deus não tem pressa com as coisas. Ele faz no tempo certo, no tempo que Ele determina. Tá? E todo líder que quer ser senhor está tirando o senhor dos senhores do lugar dele para querer ocupar. E a gente sabe, né, que o último que tentou fazer isso caiu, né, que ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Todo mundo sabe o que aconteceu com esse cidadão. Então não precisamos ir por esse caminho. Se um líder perde essa credencial, obedecer, ser submisso é fanatismo. E nós temos que ter essa maturidade de dizer, olha, estamos aqui, né? Se de repente, por algum motivo, sei lá, você mudou de cidade, mudou de estado, foi para outro lugar, tem que procurar uma outra igreja, estou dizendo, né? Mas leve isso com você, que nós estamos aqui e o único Senhor da nossa vida é Cristo. Amém? Continuando, Marquinhos. Opa! Muitas telas. Eu trouxe para vocês alguns textos. Especificamente eu peguei de um livro do Bruce Shelley, chamado História do Cristianismo. Eu tenho esse livro em casa. Na verdade eu tenho ele digital, né? E eu queria acompanhar com vocês aqui esse texto. Vamos lá? Vamos ler junto? Que é um texto super importante da gente refletir. Historiador da igreja, historiador moderno, obviamente, né? Mas olha só, né? Ele falando aqui, ó. Val, obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Aguinha aqui para... Olha só o que esse historiador diz. Após a virada do século, isso aqui é século I para o século II. Depois do ano 100, tá? Não é o século XX, né? Lá atrás, 2000 anos atrás. Após a virada do século, Inácio, pastor da igreja de Antioquia, escreveu uma série de cartas nas quais ele fala com naturalidade sobre a existência de um único bispo. Lembra que eu falei para vocês, né, que as igrejas tinham um único bispo e tudo mais? Então, essa ideia começa aqui, ó. Na virada do século, né, os líderes da igreja começaram a dizer, não pode ter bispo para todo lado, tem que ter um só. Um único bispo, esse é o bispo que vai liderar a igreja, né? Um corpo de presbíteros e um grupo de diáconos. A graça de Deus e o poder do Espírito Santo ensina ele, fluem para o rebanho por meio desse ministério unificado. Então, o que esse historiador está contando aqui para nós? Que depois que os apóstolos morreram, os apóstolos e as testemunhas de Cristo, que viram Cristo ressurreto, que vivenciaram, né, tudo o que Cristo fez, quando eles morreram, virou o século e a igreja não tinha mais essa ligação com as primeiras testemunhas, aqueles que viram os fatos, que, como o apóstolo Pedro fala, né, testemunho dos fatos que entre nós, né, nós vimos a sua glória, a sua majestade. Ou como Lucas diz, né, eu tomei o cuidado de registrar
tudo aquilo que aconteceu entre nós, para que você tivesse certeza. Falei com testemunhas que presenciar. Essas pessoas tinham morrido. E na virada do século, a igreja começou a ter que enfrentar novos desafios, né? E esses novos desafios incluem exatamente o fato de que, olha, a gente tem que se organizar. Então, esse historiador capturou que, na virada desse século, um desses líderes da cidade de Antioquia é uma cidade importante, né, para a expansão do Evangelho, né? Foi em Antioquia que os seguidores de Cristo passaram a ser chamados de cristãos, né? Paulo teve seu ministério lá, então era uma igreja importante dentro do contexto do cristianismo, né? E aqui a gente percebe que começou então a ter uma adaptação na igreja onde tinha um bispo, um corpo de presbíteros e um grupo de diáconos. E essa era a liderança da igreja na virada do século, né? O bispo cuidava da igreja, os presbíteros, eles estavam ali para ensinar as escrituras, e os diáconos para fazer o trabalho de visitar, né, preparar ceia, essas coisas todas, tá? Esse era o padrão, então, que começou no início do século II da história da igreja. O que tem aqui, né? Nessa época, não havia Novo Testamento como a gente tem hoje. Então, tinham apenas os escritos dos apóstolos, né? Só que eles estavam descentralizados. O que isso quer dizer? Que cada lugar, né, uma pessoa tinha uma carta, o outro tinha outra, e aí eles tinham esse hábito de trocar. Você tem uma carta aí? Faz uma cópia para mim, para eu deixar aqui na minha igreja, e eu pego a minha, faço uma cópia e dou para você, e cada um fica com as suas cópias. Então, essa prática de copiar as escrituras, elas, né, ajudaram muito a criar, então, as doutrinas que a igreja tem, porque aí uma carta que estava de posse de uma igreja, copiando, podia circular para as outras igrejas saberem o que Pedro falou, Tiago, o apóstolo Paulo, João, os evangelhos e tudo mais, né? Além disso, as igrejas tinham, não aparece aqui, mas as igrejas tinham os leitores. Quem eram os leitores? Eram pessoas que sabiam ler, porque era raro saber ler naquela época. Às vezes nem o bispo sabia ler. Porque para saber ler você tinha que ter de nome educação formal, alguém que te ensinou. Então, os leitores, eles eram aqueles que liam o Antigo Testamento e as cartas, né, que os apóstolos escreviam no início do culto. Exatamente como a gente faz hoje. Sabe? Para iniciar o culto, o que a gente faz? Uma leitura. De onde que veio isso, né? Dessa época. As coisas começaram lá no século II. Então tinha uma pessoa que antes de iniciar o culto fazia leitura. Ou lia um salmo, ou lia um trecho de uma carta. Não era uma leitura rápida, gente. Era uma leitura demorada. Demorada. E aí depois o bispo entrava para falar sobre essa... Quando ele não sabia ler, né? Porque era comum o bispo não saber ler também. Comum não, né? Era possível. O bispo entrava para explicar aquela passagem que foi, né? Ministrava em cima daquela passagem. Depois de um tempo, depois de um bom tempo, né? Começaram a introduzir o canto dentro da igreja. Aí começaram a ter os bispos, os presbíteros, os diáconos, os leitores e os cantores. Então, e aí o canto começou a fazer parte da igreja. E era um canto bem diferente desse que a gente tinha, né? O
canto na igreja era um cara que falava assim, né? O Senhor é o meu pastor. A igreja respondia, e nada faltará. Sabe aquele que a gente vê na missa, né? Era aquele jeito, né? Só que de um jeito meio vocalizado, assim, não era uma leitura, como se alguém estivesse entoando, né? E aí as coisas foram aprimorando até chegar ao modelo que a gente tem hoje. Então, o modelo que a gente tem hoje não é de hoje. Ele vem desde essa época aqui, quando a igreja precisou se organizar para construir o seu culto e tudo mais. Continuando, nesse mesmo slide que a gente está vendo aí, né? Quando as igrejas, e aqui tem uma questão bastante importante, né? Quando as igrejas, olha só o que aconteceu, né? Elas conferiram, elas entregaram aos bispos o poder de perdoar os pecados. E o cristianismo católico, então, alcançou esse tipo de maturidade. O episcopado, né, representa o poder e o prestígio que os bispos tinham dentro da comunidade. Então, olha só que coisa, né? A igreja falou assim, bem, vamos dar para os bispos o poder de perdoar os pecados das pessoas. A partir do segundo século, a igreja, ela deixou a graça em segundo plano e trouxe para primeiro plano o moralismo. Então, tinha certos pecados que não adiantava você orar e pedir perdão. O bispo é que tinha que te perdoar. Por exemplo, adultério. Adultério era o tipo de coisa que, ó, se o bispo não te perdoar, acabou. E a comunidade, ela ficava sabendo das coisas que estavam acontecendo. Agora, gente, imagina, né? Quantas pessoas não se desviaram da igreja, não porque elas queriam, mas porque tinha alguém que dizia assim, não, você não está perdoado, esquece. Se eu não estou perdoado e sem perdão não vou para o céu, deu ruim para mim. Tá? Então, isso aqui ilustra exatamente o que eu falei agora há pouco, do perigo quando, né, o líder quer ser senhor, a ponto de dizer, não, você eu perdoo, você não perdoa. E não tem jeito. Só que a coisa não para aí. Tá? Vamos voltar? Vamos seguir mais um slide? Deixa eu ver se vai. Vamos lá, mais um slide. Aqui outra pessoa, tá? Chamado Cipriano, de uma cidade que, né, de nome Cartago. Ele diz o seguinte, ó, ele começou a argumentar, e esse argumento ganhou uma aprovação geral, né? No intuito de lidar com esses graus de culpa, ou seja, os pecados que as pessoas cometiam, né? A igreja criou um sistema graduado de penitência. Então, começaram. As penitências vêm daí. Aqui a gente está no 3º século já, tá? Somente após períodos variados de sofrimento pelo pecado, ou seja, pela penitência, os pecadores eram autorizados a participar novamente da ceia. O bispo estende perdão aos que haviam caído, desde que esses demonstrassem a sua tristeza, apresentando-se diante da congregação com roupas de saco e cinza na cabeça. Tinha que ter um pouco de humilhação, né? Para poder ter graça, né? Depois da confissão, então tinha que falar na frente da igreja. E do ato de humildade, o bispo impunha as mãos sobre o penitente como símbolo de restauração, como símbolo da restauração à igreja. Então o que acontecia? Ela pecou, dependendo do pecado, tinha um grau de penitência. Tinha que fazer, sim,
não era só pedir perdão, você tinha que fazer alguma coisa. E se não fizesse, não ia ter perdão. E óbvio que a pessoa, no desejo de ter esse perdão, se submetia ao que ele dissesse para fazer. Se era se retalhar, para você poder sentir na pele. Se era ficar sem comer, sem beber, sem dormir, sei lá, podia ter de tudo. A pessoa queria o perdão. Então ela se submetia a isso. Tá? E como vocês viram, né? Deixa eu só alternar ali, como vocês viram, eram diferentes graus de penitência. Então tinha uma listinha, para esse pecado, o castigo é esse. Para esse pecado é outro. Não pode confundir, que é para a gente não... Tá? Variados, né, períodos de sofrimento, né? Esses tinham que se apresentar, então imagina, né? Você tinha que... Passou o período? Passou. Vamos ver se a gente vai te restabelecer. Chega lá, vestido de saco, cinza na cabeça, fala para todo mundo saber o que você fez de ruim, tá? E se, né, a gente perceber, né, que realmente você estava arrependido, aí o bispo autorizava você a voltar à comunhão da igreja e assim poder participar da ceia. Até hoje tem igreja que faz isso. Igreja evangélica, não é católica. Tem igreja evangélica que faz isso. Um grupo, normalmente de homens, né, que coloca a pessoa para confessar o seu pecado e para dizer, não, mas para esse pecado essa pessoa precisa ficar 1 mês de banco. Não, 1 mês é pouco. Tem que ser 2. Tem que ser 6. Tem igrejas evangélicas. A Terezinha está concordando porque ela sabe do que eu estou falando. Não precisa falar, Terezinha. Mas a gente sabe. Tem igrejas que são assim. Aí depois que passou o período, o cara volta. Né? E aí fala assim, está arrependido? Tá. Então, ó, na próxima ceia você já pode tomar. Né? Eu já passei por igrejas assim, então eu sei o que eu estou falando. Tá? Inclusive já passei por esses tribunais também. Pra ser bem honesto, né? Já passei por esses tribunais. Já ouvi umas histórias absurdas. Né? Gente, essas coisas não são inventadas, elas estão enraizadas na cultura da instituição. Agora eu pergunto, tem Cristo nisso aqui? Sejam bem sinceros, tem Cristo? Cristo deu esse poder para as pessoas serem juízas e juízes uns dos outros? Né? A Escritura não diz, né, não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que você medir, também você será medido. Mas quando o líder se acha senhor, e quando ele vê que o que ele fala, ninguém critica, ninguém reclama, todo mundo baixa a cabeça e faz, a gente está conferindo, lembra do versículo, do texto anterior, né? Deixa eu ver se dá para voltar daqui. No texto anterior, o que estava dizendo ali, ó? Aqui, segunda parte. As igrejas conferiram, elas deram para essas pessoas um cheque em branco. O que é esse cheque em branco? Façam, acho que eu já estou passando o horário, façam o que você quiser. Você tem permissão para isso. E a pessoa fala assim, já que pode, né? Já que eu falo, não tem ninguém questionando. E óbvio, gente, que quando alguém vai questionar, porque, né, mas não está errado, não está exagerando, etc e tal, alguém vai dizer o seguinte, olha, mas você tem que obedecer, que está nas escrituras, tem que obedecer, tem que ser submisso, não tem que ficar questionando. E a pessoa fala, Só que não funciona dessa forma. E como eu falei, né,
agorinha há pouco. Ainda bem, eu não sei se ainda bem, talvez eu estou um pouco... Mas, como pastor, eu tenho lugar de fala, né, para dizer para vocês que isso é ridículo. Gente que quer ser senhor dos outros, quando o único senhor é que é Cristo. E é para Cristo que nós fazemos. E a gente só aceita e acata se tiver em conformidade com aquilo que Cristo fez, né? E é por isso que nós, pastores aqui da Arca, a gente tem muito temor de buscar do Senhor qual que é a direção, qual que é a vontade, qual que é o plano. Porque se a gente faz isso, a gente faz com uma retaguarda enorme atrás de nós, que é o Senhor, né, nos impulsionando a fazer aquilo que Ele quer. A gente começar a inventar coisa na nossa cabeça, sabe? Perdeu. Certo, Marquinhos? Bem, terminamos por aqui nosso módulo de formação, falando sobre liderança. Espero que vocês não tenham ficado chocados. Meu Deus do céu! Né? Onde foi que nós erramos? Nós, igreja, né? Como um todo. Não a nossa aqui, mas enfim. Na próxima semana a gente vai começar um ciclo novo de estudos, falando a respeito da Trindade. Gente, eu tinha planejado falar 4 aulas sobre Trindade, mas eu estou com material tão grande que eu acho que não vai dar 4 aulas. Talvez a gente tenha que fazer mais. Porque a Trindade é um dos 3 assuntos mais complexos que a gente tem para entender. Trindade, o segundo é a encarnação, como que Deus se transformou em ser humano. É extremamente complexo de entender. E as últimas coisas, o Apocalipse, o fim do mundo, porque cada um entende de um jeito, cada um fala que vai ser de um jeito. Então, são as 3 coisas mais difíceis que tem, não que as outras não sejam, né, mas num grau talvez diferente. Mas dessa vez a gente vai falar sobre Trindade. E é fundamental entender a Trindade, porque ela nos ajuda na nossa relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém? Era para ser 4, pastor, mas eu acho que não dá, né? Seria até um pouco de pretensão achar que um assunto tão complexo como esse, a gente, em 4 aulinhas aí de 40 minutos, a gente vai resolver. Não vai. A gente vai ter que mexer um pouco nesse planinho para fazer uma coisa bem feita, bem completa, para não ter dúvida. Então, se tiver que ser mais, a gente faz mais, mas o mais importante é que a gente vai entrar nessa seara. Amém? Vou interromper aqui a gravação